Olá pessoal, eu sou Maria Cláudia Magnani, sou professora de História da Arte da UFVJM e tenho pesquisado as sibilas por mais de 10 anos. Hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre essa pesquisa, a convite do Marcial Ávila e do Padre Mauro, a propósito da mostra Sibilas do Tijuco, Vozes que Ecoam. Agradeço imensamente aos dois e lamento muito não poder estar presencialmente, porque nesse momento estou na Itália fazendo um pós-doutorado. As sibilas, elas eram profetisas na cultura greco-romana ligadas ao deus Apolo. Mas antes disso, o primeiro registro dessas mulheres se deu na Babilônia. E elas foram também incorporadas pelo judaísmo e pelo cristianismo. Então é um mito que é muito especial, porque primeiramente eram mulheres de carne e osso, e depois por se adaptarem a tantas culturas diversas em tantos momentos diferentes da história da humanidade. As sibilas estão representadas nas igrejas católicas porque foram incorporadas pelo cristianismo desde os primórdios, desde antes da institucionalização da igreja. Então, os padres apologistas, que eram aqueles padres que escreveram defesas do cristianismo, que era a nova religião, antes mesmo do primeiro concílio católico, que foi o concílio de Nicéia, eles já falavam das sibilas e falavam como profetisas que eram inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, profetisas verdadeiras. Grandes nomes da teologia, ao longo da história, reafirmaram as sibilas como mulheres inspiradas pelo Espírito Santo. Eu destaco dois grandes nomes, que foram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, para que vocês possam perceber a importância dessas mulheres dentro da cultura cristã, dentro da cultura católica. Elas nunca foram confundidas com bruxas. As sibilas foram sempre profetisas de fora, afirmando a verdade do cristianismo. E era essa a importância que elas tinham para a Igreja Católica. Uma profetisa de fora, afirmando a verdade da religião. Elas nunca foram cristianizadas. As sibilas foram sempre figuras pagãs que estavam presentes e estão presentes dentro da Igreja. Foram muito representadas em vários países pelo mundo e especialmente na Itália. Na pesquisa que tenho feito, já identifiquei quase 700 representações de sibilas nas igrejas italianas e em vários outros países, inclusive em Portugal, mas em muito menor quantidade. Como pintura em igreja, encontrei em Portugal somente uma pequena igreja no Alentejo. As sibilas estão representadas em vários países, como Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Grécia, Rússia, e também nos países da América Latina. Tem representações importantes no México, na Argentina, no Peru e em coleções particulares na Bolívia, na Colômbia. No Brasil, só existem representações das sibilas em Diamantina, o antigo Arraial do Tijuco. São 4 pinturas na igreja de Nosso Senhor do Bonfim e em véus quaresmais que sobreviveram desde o final do século XVIII e início do século XIX. 2 desses véus foram restaurados pela DIARTE, Instituto de Arte e Cultura de Diamantina, com o Fundo Estadual de Cultura, com o incentivo do Dr. Ângelo Osvaldo, que eu aproveito para agradecer. Foram restaurados 2 de Diamantina e 2 outros véus que existem em São Gonçalo do Rio das Pedras, que estão em uso desde o momento da sua criação. Diferentemente dos de Diamantina, que eram usados para cobrir os santos dos altares, na Semana Santa e os crucifixos, mas que foram engavetados a partir do Vaticano II, que determinou que esses panos deveriam ser roxos. Então, hoje, as igrejas de Diamantina, como é a tradição, cobrem os altares na Semana Santa com panos roxos. Não consegui identificar como que essa cultura de pintar véus quaresmais chegou a Diamantina, porque é uma tradição alemã. Existem muitos véus quaresmais adornados que sobreviveram do século XIV e do século XV,
na Suíça alemã, na Alemanha, na Áustria, até na República Tcheca. E esses véus são normalmente adornados com cenas da paixão. Só em Diamantina existe esse objeto, que é véu quaresmal adornado com sibila. E a sibila com uma centralidade única no mundo e envolta numa estrutura de quadratura ou de falsa arquitetura, que é o estilo que foi trazido para Diamantina pelo português José Soares de Araújo. A minha hipótese é que José Soares de Araújo, nascido em Braga, no norte de Portugal, tenha levado para Diamantina o tema das sibilas. Não consegui identificar pinturas de sibilas em Braga, o que não quer dizer que não tenha existido, porque todos os tetos foram renovados no momento do neoclassicismo, mas encontrei o canto da sibila, que é executado lá de forma extralitúrgica na Missa do Galo, e só é executado também na Espanha e na Sardenha, porque foi proibido pelo Concílio de Trento. Entretanto, sobreviveu a partir da transgressão de um bispo espanhol e se tornou Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2010. Encontrei também em Braga um livro manuscrito de um erudito com as 12 sibilas do cânone renascentista, né? Existe o cânone anterior, o cânone de Varrão, que tinham 10 sibilas, e a partir do Renascimento elas se tornaram 12. Nesse livrinho, o erudito fala das 12 sibilas e faz também uma ilustração a partir de gravuras holandesas. O livro sobreviveu, né, e hoje é conservado na Biblioteca Nacional de Lisboa. Ou seja, isso nos faz compreender que existia uma cultura sibilina em Braga, apesar de não podermos identificar pinturas de sibilas em igrejas, e que muito provavelmente o José Soares de Araújo trouxe para Diamantina essa cultura. O véu mais antigo que existe da igreja de Nossa Senhora do Carmo, que traz a figuração da sibila líbica, foi pintado por ele. Esse véu que vocês podem ver nessa mostra é da Igreja das Mercês e foi pintado por Caetano Luiz de Miranda, que foi um importante discípulo de José Soares de Araújo. Ele já nasceu na colônia e teve uma contribuição muito importante, muito sofisticada na pintura do Arraial do Tijuco. Então, um dos véus é comprovadamente por documentos de autoria de Caetano Luiz de Miranda e os outros são a ele atribuídos ou de atribuição anônima. Mas são objetos extremamente importantes porque são objetos únicos no mundo, não existe outro véu adornado com sibila, com essa centralidade no mundo inteiro e devem ser muito reconhecidos e devem ser preservados e devem ser admirados como um patrimônio único, né, da humanidade. O tema das sibilas continua inspirando artistas. No século XX existem representações de sibilas na Itália e existe hoje uma literatura que fala da sibila contemporânea. Na Itália, a sibila contemporânea, as sibilas são mulheres raizeiras, ligadas à natureza, que têm saberes tradicionais importantes e a partir de uma pesquisa que eu faço agora no pós-doutorado, do ponto de vista da hibridação cultural, faço uma associação das sibilas contemporâneas brasileiras com as benzedeiras e as raizeiras, também as mulheres que trazem esse saber tradicional extra-acadêmico que é tão importante e deve ser preservado. E eu espero que vocês aproveitem muito essa mostra, que é maravilhosa, é um presente para Diamantina, é um presente para Minas Gerais, é um presente para o Brasil, e que possam admirar o véu quaresmal, né, que foi emprestado pelo escritório do IFAM em Diamantina, e agradeço também a Juno por isso. Espero que gostem e um grande abraço a todos.